obediência na palavra de Deus e crer, então você vai receber. Amém? Quando nós cremos, nós recebemos. Amém? Feche os teus olhos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença mais uma vez e nós pedimos agora, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha falar com a tua igreja, que o teu Espírito Santo venha nos usar como instrumento para que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dai-nos o alimento do céu, o alimento que ninguém pode dar, o alimento que só o Senhor pode. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, eu lhe peço de todo o meu coração, que o Senhor possa, meu Deus, entrar dentro do coração desta pessoa, que o teu Espírito Santo possa entrar na mente, nos pensamentos e tudo, meu Deus, tudo que esta pessoa está pensando de negativo, de errado, de derrota, o Senhor possa lançar por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Renova, meu Deus, a esperança dessa pessoa e tira nessa noite toda a falta de atenção, tudo aquilo, meu Pai, que impede essa pessoa de meditar verdadeiramente na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, tira todo desvio de atenção nessa noite, todo cansaço, todo sono, toda fadiga, lança por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus reine fiel. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 23, está lá no início da Bíblia, Números 23. Nós vamos ler e meditar nesta palavra, pois ela é vida para a nossa vida. Amém? Números 23, todos acharam? Amém? Amém. Versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aleluia. Olha que palavra maravilhosa de Deus, no livro de Números, aqui no capítulo 23, versículo 19. Eu tenho meditado esses dias nessa palavra, tenho preparado um esboço para essa palavra, pedido que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração através dessa palavra. E eu aprendo dentro das Escrituras Sagradas, pois as Escrituras Sagradas, ela é maravilhosa, ela nos orienta o caminho em que nós devemos seguir. E aqui dentro da Bíblia eu aprendo que nós temos várias ferramentas para vencer. Nós temos várias ferramentas para vencer. Mas hoje
eu gostaria de falar sobre a maior de todas essas ferramentas que nos faz vencedor. É a confiança. Você está entendendo? Deus nos dá várias ferramentas para vencer. Várias. Nós temos várias ferramentas. Nós temos ferramentas poderosas para vencer. Nós temos a determinação, nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos as campanhas que nós fazemos, que são correntes que nós fazemos. Então, tudo isso são ferramentas. Só que a mais poderosa se chama confiança. Essa é a ferramenta mais poderosa que Deus nos deu. Confiança. E eu gostaria que você guardasse essa ferramenta bem guardada, bem protegida. Mas confiança em quê, pastor? Confiança na palavra de Deus. Confiança na palavra do Criador. Essa é a nossa maior ferramenta que nós temos para vencer todos os obstáculos que vão surgir na nossa vida. Mas o que é confiança? Confiança é acreditar que aquela expectativa que nós temos irá se cumprir. Isso é confiança. É acreditar que alguma coisa vai se cumprir. Por exemplo, pastor Amarildo, vai lá em tal lugar e pegue aquela coisa ou determinada coisa e traga aqui para a gente concluir essa construção da igreja. E aí a gente fica esperando, confiando que o pastor Amarildo irá trazer. Ou seja, confiar é ter uma expectativa de que aquilo que nós estamos esperando se cumpra. Isso é confiança. Só que nós temos visto ultimamente, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que as pessoas, elas confiam desconfiando. É ou não? As pessoas confiam desconfiando. É o que nós estamos vivendo no último dia. Esse é o grande problema, até mesmo dentro das igrejas. É que as pessoas estão confiando desconfiando. E muitas vezes a gente também confia em alguém, mas confia desconfiando. Não, a gente confia na pessoa, mas a gente confia desconfiando. Então, isso às vezes acontece dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E se tem algo que desagrada a Deus, se tem algo que aborrece a Deus, se tem algo que ofende a Deus, se tem algo que deixa Deus muito entristecido, é quando uma pessoa deixa de crer na palavra dele. Quando uma pessoa deixa de crer na palavra de Deus, ou seja, quando a pessoa deixa de crer na palavra de Deus, é a mesma coisa que ela estar desconfiando da palavra de Deus. Ela deixou de confiar, ela desconfiou da palavra de Deus. Por isso aqui no livro de Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Olha o que o texto diz. Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Ou seja, o que Deus promete, ele cumpre. Aleluia. O que Deus fala, ele cumpre. Pode o mundo passar, pode o mundo se corromper, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. A palavra dele se cumpre. Então, o nosso problema é esse, é que às vezes a gente deixa de confiar em Deus. Ou seja, nós desconfiamos da palavra de Deus. E isso é porque nós somos treinados desde criança para desconfiar. Desde criança nós fomos treinados para desconfiar das coisas. Quando você era criança, por exemplo, sua mãe dizia assim: olha,
Não converse com nenhum estranho não, viu? Se algum estranho chegar para você, você não dá ouvido pelo que ele vai falar não. Não é? Quem lembra disso aí que a sua mãe falava para mim? Minha mãe falava isso para mim. Falava ou não falava, Carlão? Sua mãe falava isso para você? Falava para você, irmão Elias? Não confie em estranho não, viu? Não dá conversa para estranho não. Então, ela tinha que colocar uma desconfiança para criar uma barreira entre você e aquela pessoa estranha. Então, para criar essa barreira, na intenção de proteger você, porque talvez aquela pessoa estranha possa até mesmo ser uma ameaça para você, então a sua mãe teve que colocar uma barreira entre você e aquela pessoa estranha, dizendo: olha, você não dá ouvido, você não para conversar com estranho, você não fala com estranho. E aí ela cria uma barreira, ela começa a dizer, porque o estranho, às vezes ele pode ser um bandido, às vezes ele pode ser um ladrão, às vezes ele pode ser isso, um estuprador, um ladrão de criança, e ela cria uma barreira. Então, nós desde criancinha, nós fomos programados para desconfiar. Então, essa barreira entre uma pessoa estranha e nós, foi criada desde pequenininho para que aquela pessoa estranha não se aproximasse de você, e até mesmo para fazer uma pergunta. Às vezes uma pessoa estranha chegava para você ali quando você era criança, para fazer uma pergunta, o seu cérebro já estava programado para desconfiar daquela pessoa. Então você rapidamente deixava a pessoa falando, falava uma coisinha e nem parava. É ou não é? Você desconfiava daquela pessoa. Muitas mulheres, por exemplo, que estão aqui, não cresceram ouvindo da sua mãe: filha, não confie em homem nenhum. Não é? Filha, não confie em homem nenhum. Quantas mães não falaram isso para as filhas, não é? Falou para você, irmão? Filha, não confie em homem nenhum. Irmã Elizabeth, não confia não, né? Não falou, né? A irmã Keila falou, a mãe dela falava, não falava? Quantas, não são todas, mas quantas mulheres que estão aqui não cresceram ouvindo da mãe: filha, você não confia em homem nenhum, não. Mas por que ela falou isso? Porque talvez ela teve um histórico de dor, ou alguém também na família, a mãe ou a avó, teve um histórico de dor e repassou isso para ela. E as feridas fizeram com que ela criasse um bloqueio por causa do sofrimento que ela teve. Então, ela querendo que isso não acontecesse com a filha, ela começou a criar uma barreira. Então ela logo diz: olha, não confie em homem nenhum não, porque homem nenhum não presta. Cuidado com o homem. Por quê? Porque ela teve uma vida de feridas, de dor, de sofrimento. Ela sofreu. E querendo que a filha também não sofra, ela também passa isso adiante. Ou seja, ela não confia. Ela não confia. Então, ela não confia. E quem não confia, não se entrega. E quem não se entrega também não é feliz. É ou não é? E muitas vezes a gente não pode julgar essas pessoas, porque talvez lá no passado elas foram traídas, né? Elas foram pisadas, elas foram humilhadas, elas sofreram muito. E aí, quando a filha chega e vai pedir um conselho, logo ela já se preocupa, porque ela não quer que a filha entre no problema que ela entrou, né? Então, para ela, homem nenhum presta, não pode se confiar em homem nenhum. Mas existem muitos homens bons também, é ou não é? Existem muitas tranqueiras, mas existem muitos homens bons, homens de Deus, homens que foram colocados no caminho da filha. Deus colocou um homem muito bom, é ou não é? Talvez você fale: eu, por exemplo, pastor. Eu, por exemplo, irmão Elias, se você foi um homem bom que foi colocado aí no caminho da irmã Juliana,
Messias também, né? O Messias, o Denis vai casar, tá tudo feliz, né? Tudo alegre, então, muitas vezes a pessoa naquela desconfiança, ela vai criando uma barreira, ela vai criando um bloqueio, porque muitas vezes ela sofreu, ela teve um casamento muitas vezes infeliz, ela teve um casamento triste, ela não quer que a filha tenha, então ela vai ensinando a filha a desconfiar. Olha, cuidado, homem não presta, hein? Nenhum homem presta, porque muitas vezes está casado com um traste, e é duro, hein? Quando casa com um traste é complicado. Tem muita mulher que, olha, ontem eu não sei que conversa que surgiu, eu estava com o pastor Amarildo, e eu falei que existem pessoas que não são compatíveis, né, pastor? Existem pessoas que não são compatíveis e se casam. E aí é um casamento de dor o resto da vida. E às vezes a pessoa quer que Deus conserta. E Deus não vai consertar aquilo que cabe a nós consertarmos. Ou seja, morrermos para o eu, para o orgulho, né? E nascermos de novo para Jesus. Muitas vezes Deus ele deu a oportunidade de você nascer de novo. Mas só nasce de novo aquele que quer, né? Aquele que quer. Então, muitas vezes a gente somos assim, nós somos criados a desconfiar. Então, olha o poder da desconfiança. E aí a mulher a vida inteira ouviu da mãe, homem nenhum presta, cuidado, não confia em homem nenhum. E ela cresceu com isso, então ela cresce desconfiada. E aí ela também desconfia do marido. Às vezes o marido é até bom, mas está vindo do trabalho, furou o pneu, atrasou. Você estava lá mesmo? Não, eu passei na borracharia, eu já arrumei o pneu, eu não acredito. Da próxima vez você deixa o pneu furado para mim ver. É assim, né? Mas a gente não pode ser assim, né? Quem não confia, não se entrega. Quem não se entrega não é feliz. Muitas vezes nós estamos no mutirão trabalhando na igreja. Quantos mutirão nós já fizemos na igreja? Muitos, né, pastor? E às vezes o camarada ali atrasou um serviço, faltou um material, a gente vai buscar, o camarada fica desesperado. Ai. Já fica preocupado com a mulher em casa, porque tem horário para voltar. E a mulher, mãe, estou na igreja. Tinha um que falava assim, fala aqui com o pastor aqui. Eu estava na igreja, eu falei, não vou falar com ninguém não. Se vira, né? Desconfiança, porque você está vendo como o ser humano ele cresceu programado para desconfiar? Muitas vezes um amigo o enganou, um amigo o traiu, e ele falava assim, puxa, aquele amigo em que eu mais confiava, me enganou, me traiu, então agora ele não confia em mais ninguém, ele perdeu a confiança no amigo. Então, quando você foi crescendo, o seu cérebro foi se tornando automaticamente desconfiado, sempre com um pé atrás. Então tudo que você vai fazer, você tem um pé atrás. Por quê? O seu cérebro foi crescendo, aprendendo a desconfiar, desde pequeno, ouvindo promessas de políticos na televisão. E os políticos vêm e fazem promessa, e quando você vê um político na televisão, logo você pensa assim, xiii, outro mentiroso. Ou seja, você desconfia das promessas que os políticos fazem. Eles vêm de 4 em 4 anos, porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e você já sabe que não vai fazer nada disso. É ou não é? Então, nós fomos programados para desconfiar. Olha quantas coisas vão contribuindo na nossa mente para que a pessoa se torne um desconfiado. Quantas coisas vão surgindo no nosso coração para a gente se tornar um desconfiado. Você viu? O irmão era crente, hein? Fugiu com a irmã do louvor. Você vai ficando desconfiado. E nós que somos pastores, então você nem imagina, porque a gente ouve cada história. Cada história.
E uma vez eu fui fazer visita com um irmão, levei ele comigo e aquele homem começou a contar história. Eu olhei para aquele irmão do meu lado e estava chorando. Se você ver a história do homem, era triste demais. E o irmãozinho que foi comigo chorou. Eu falei assim para ele: é tudo mentira isso aí. Misericórdia, pastor. Eu falei: é tudo mentira. A gente que é pastor, a gente já sabe. A gente atende muita gente, o Espírito Santo não deixa a gente enganado. Não demorou 2 meses para a mentira vir à tona. Então é assim, irmão. Nós somos programados para desconfiar. Então, você vai crescendo, você vai vendo as coisas acontecer, você vai ficando desconfiado com tudo. E quando essa pessoa chega na igreja, ou seja, no reino de Deus, ela também chega com o pé atrás. Por quê? Porque a vida inteira ela foi aprendendo a desconfiar, a não confiar em ninguém. Então ela chega com o pé atrás. Principalmente quando ela chega aqui na comunidade da família de Deus. Tem um irmão que ele dizia assim, que ele veio para a igreja, eu não vou falar nome aqui, porque não estou autorizado a falar, mas ele diz assim, que ele veio para a igreja, ele ouvia no rádio, quando ele chegou, falou assim: o quê? Esse aí é o pastor Fábio? Barbudo, de quipá, esse cara não é crente nem aqui, nem na China. Ele falou que ele queria ir embora da igreja, quando ele chegou. E ele se portava muito santarrão, sabe? Veio da Deus é Amor, aquelas igrejas que a pessoa dorme até de roupa. E a hora que ele me viu de barba, quipá, ele falou: não, isso aí não é pastor não, aqui eu não piso mais não. E a mulher dele falou: agora a gente está aqui, é feio, a gente vai ter que esperar o culto acabar. Ele ficou até o final do culto, nunca mais ele saiu da igreja. Você vê? Sabe por quê? Porque nós vamos aprendendo a desconfiar. E às vezes a gente chega também no reino de Deus com o pé atrás, desconfiado de tudo. Então ela fica desconfiada quando ela vem para a igreja. Será que funciona mesmo? Mas será que é verdade o que essa pessoa está falando? Mas não é possível. Será que essa pessoa foi abençoada dessa forma? Ah, não, isso deve ser coincidência. Ou seja, ela chega na igreja também com o pé atrás, desconfiado de tudo, desconfiado dos milagres, desconfiado das bênçãos. Por quê? Ela tem um bloqueio de se lançar verdadeiramente na palavra de Deus. Ela tem um bloqueio de se lançar na palavra de Deus. E enquanto esse bloqueio estiver aí na sua mente, na sua cabeça, dificilmente Deus vai fazer alguma coisa. É ou não é? Dificilmente Deus vai fazer qualquer coisa. Porque esse bloqueio bloqueia a sua entrega verdadeiramente a Deus. Por isso que eu disse para você que a confiança é a ferramenta mais poderosa para você vencer na vida, você ultrapassar as barreiras. É ou não é? Essa arma poderosa que se chama confiança na absoluta palavra de Deus, ela te faz vencer. Quando você confia absolutamente na palavra de Deus. Nós temos que confiar. Quando os filhos de Corá, no Salmo 46, quando os filhos de Corá, veja bem, eles disseram assim: Deus é o nosso refúgio e socorro, bem presente na hora da tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da tribulação. Não é isso que diz aí no Salmo 46? Salmo de Corá. Deus é o nosso refúgio. Quando eles dizem que Deus é o nosso refúgio, na arte da guerra, quando se saía para a guerra, no combate da guerra,
O que era refúgio? Na arte da guerra, refúgio era um plano de escape no meio da batalha. Ou seja, esse refúgio era um lugar para onde eles fugiam para se refugiar. Ou seja, era um escape no meio da guerra. Então, os soldados, quando eles iam para a guerra, chegava o comandante da guerra e dizia assim: olha, no meio da batalha, se tiver estreita a perseguição, se a gente estiver perdendo a guerra, se a gente estiver perdendo a batalha, nós temos um refúgio. Ou seja, no meio da batalha eles conseguiam sair por um caminho e se refugiar num lugar aonde ninguém o encontrasse. E isso já dava uma tranquilidade para os soldados. Por quê? Porque eles sabiam que eles teriam um lugar de escape, um lugar de refúgio. Então eles iam para a guerra motivados. Agora, se a gente estiver perdendo, nós vamos ter um refúgio. Nós vamos ter um lugar para nos refugiar onde ninguém vai nos encontrar. Então, os filhos de Corá diziam assim: Deus é o nosso refúgio. É um socorro presente na hora da guerra, da tribulação. Por quê? Porque é aonde, o que o salmista diz no 91, que é aonde a gente se esconde e está seguro, o esconderijo do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio, aonde o inimigo não nos encontra, aonde o diabo não consegue nos encontrar. Então, Davi, certa vez, quando ele estava sendo perseguido de morte, ele se refugiou dentro de uma caverna. Ele encontrou uma caverna, perseguido, e se refugiou naquela caverna. E lá, Davi levou com ele 400 homens. 400 homens renegados, endividados, 400 homens que eram zero à esquerda, 400 homens que eram desprezados, eram homens que não tinham família, eram homens que a sociedade havia renegado, não eram ninguém. E Davi se refugiou nesse lugar e com ele entrou esses homens. E Davi não tinha nada para oferecer para eles. Nada. Davi não tinha nada para oferecer para esses homens. Mas lá nessa caverna, nesse refúgio, Davi começou a treinar esses homens. Dentro daquela caverna, Davi começou a passar confiança para aqueles homens, a ensinar aqueles homens. Davi passou a ensinar estratégia de guerras para aqueles homens, dentro daquela caverna. E quando eles saíram daquela caverna, eles se tornaram os mais extraordinários soldados do planeta. Nunca existiu um exército mais extraordinário do que o daqueles homens. Diz a Bíblia que o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Por quê? Porque Davi saiu dali com confiança. Davi saiu dali para recuperar o seu trono. Davi saiu dali daquela caverna para fazer a diferença. Porque ele fez de Deus o seu refúgio. Muitas vezes nós não fazemos o nosso refúgio em Deus. Muitas vezes nós queremos fazer o nosso refúgio no homem, no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa faculdade que nós fizemos. Muitas vezes nós queremos o nosso refúgio no nosso pai, na nossa mãe, no nosso filho, no nosso genro, na sogra, no sogro. Muitas vezes nós fazemos deles o nosso refúgio. Mas o salmista diz no Salmo 46, os filhos de Corá, dizendo que Deus é o nosso refúgio. Ele é um socorro bem presente, ou seja, está mais do que presente em todos os momentos. Davi confiou em Deus. Davi teve confiança absoluta em Deus. Não tem como confiar em Deus desconfiando. Ou você confia, ou você não confia. No livro de Mateus capítulo 14,
A Bíblia diz que Jesus estava caminhando sobre as águas. Ele disse assim para os seus discípulos: passai para o outro lado. E Jesus foi para o monte orar. Só que quando Jesus chegou, a Bíblia diz que o barquinho dos discípulos estava a muito estádio da terra, estava longe, no mar. E de repente veio uma grande tempestade que começou a açoitar o barquinho estava pronto a afundar. E os discípulos olharam e viram Jesus andando sobre as águas. E Pedro diz o que para Jesus? Mestre, permita que eu vá ao teu encontro. E Pedro saiu do barco, foi andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Só que a Bíblia diz que ele olhou para a tempestade e começou a afundar. Não é isso? E ele diz assim: mestre, socorre-me. E a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos, esticou as mãos e segurou a Pedro, para Pedro não naufragar. Irmão, o que eu aprendo nessa história? Que para Jesus esticar as mãos, Pedro estava bem pertinho de Jesus. Jesus não teve que sair correndo ao encontro de Pedro. A Bíblia diz que Jesus apenas esticou as mãos para socorrer Pedro. O que eu aprendo nessa história? Que Pedro estava bem pertinho da bênção quando desconfiou da fé e começou a afundar. Muitas vezes nós estamos isso aqui da nossa bênção. Muitas vezes nós estamos isso aqui a um braço de distância da nossa bênção. E nós desconfiamos e afundamos. Nós temos que ter confiança absoluta. Confiança. Pedro estava muito pertinho de Jesus. Um dia mandaram uma imagem para mim no Facebook. E eu achei interessante aquela imagem. Era de um homem com uma picareta, e ele estava embaixo da terra cavocando a terra, todo empolgado. Só que chegou num determinado momento, ele cansou de cavar e ele voltou para trás. Só que ele estava pertinho de uma mina de diamantes. Estava isso aqui da mina de diamantes, mas uma cavocada ele estourava. Só que ele desistiu, ele voltou para trás. Será que tem essa imagem aí deles? Procura para nós. Ele estava isso aqui. Muitas vezes nós estamos isso aqui, da nossa bênção, mas a gente desconfia e a gente volta para trás. Por isso eu digo para você: não confie em Deus desconfiando. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso prometendo ele, não o cumprirá? Muitas vezes Deus promete, às vezes a gente fica assim: e agora? Não é? E agora? Tem um irmão na igreja que uma vez ele chegou e falou assim para mim: pastor, eu queria tanto namorar. Eu falei: meu filho, por que você quer tanto namorar? Conversa primeiro com quem é casado, vê se é isso mesmo que você quer. Não, eu quero. Falei: então tá bom, vou orar por você. Comecei a orar por ele. E um dia Deus falou assim para mim: fala para ele que a bênção dele está mais perto do que ele imagina. E eu falei para ele. E ele chegava para mim e falava assim: pastor, quando que a minha bênção vai chegar? E todo dia eu ia para a igreja e ele falava isso para mim. Quando que já até falaram para mim: será que é verdade isso aí? Eu falei: você já está aprendendo a desconfiar da sua bênção. Não, pastor, eu não estou confiando. Você está confiando? Estou. Falei assim: então vai ser esse mês aqui agora Deus vai providenciar esse mês aqui. Misericórdia, pastor, o bicho ficou branco. Eu falei: não, agora vai ser esse mês. Não finalizou o mês, o dia ele estava lá tudo dando risada. Falei: já até sei, hein?
arrumou a namorada. Estou namorando, pastor. Falei com você? Falei para você? Às vezes a gente confia desconfiando. E muitas vezes a gente perde a bênção. Às vezes está isso aqui, ó. Tem uma história real, um fato real, de um menino, que esse menino, logo dentro do útero da mãe, em um exame de ultrassom, o médico disse assim para a mãe: olha, o seu filho vai nascer sem um braço. Tem um braço dele que não se formou. E a mãe, que amava aquele filho, passou a amar ainda mais. E quando aquele menino nasceu, ela começou a dar todo o carinho para aquele menino e fazia de tudo para aquele menino. Então, dentro de casa, ela criava aquele menino com todo o amor que ela podia dar, pela falta de um braço que ele tinha. E quando esse menino cresceu, ele teve que ir para a escola, então os alunos começaram a zombar dele. Ah, sem braço, maneta. E começaram a tirar sarro dele. E esse menino começou a ficar doente, se contrair para dentro de casa, porque ele não estava preparado para enfrentar o mundo lá fora. Um dia, a sua mãe voltando da escola com esse menino chorando, ela passou em frente a uma escola de judô. E ela pensou assim: puxa, eu vou entrar aí. Entrou na escola de judô, conversou com o mestre. E diz assim para o mestre: olha, o meu filho não tem um braço. Ele tem sido muito humilhado na escola. Eu não sei mais o que eu faço. Eu gostaria que você me ajudasse. Aquele moço diz assim: eu vou te ajudar. Achou a imagem? É essa daí deles. Olha aí. Não desista, você está perto da sua vitória. Olha aí, começa a empolgar, mas depois desanima. É uma realidade. Aconteceu com Pedro. Um braço de distância de Jesus. Ele já tinha andado um grande percurso. Bom, aquele mestre de judô começou a treinar aquele menino, começou a dar tudo para ele. Ele se dedicou demais àquele menino. E aquele menino foi crescendo e praticando judô, e o judô foi ajudando ele, a mente dele. E ele começou a participar de campeonatos, ele começou a participar de torneios de luta, até que ele chegou num grande torneio mundial. E ele estava pronto, preparado para enfrentar um dos maiores lutadores de judô. Na última luta, e ali estava ele, era ele e o campeão mundial. E aí, o que aconteceu? Eles foram lutar, começaram a lutar o judô, e teve um momento que o judô ele é uma luta de chave, de travamento. Teve um momento que o adversário precisou dar uma chave nele, e uma das pernas desse adversário tinha que travar um dos braços, e ele não encontrou o braço, porque ele não tinha braço. Ele não encontrou o braço e não conseguiu dar aquela chave, e foi aí que aquele moço conseguiu vir por cima e travou e ganhou. E aí, por não ter braço, o adversário não conseguiu vencê-lo. E ele foi entrevistado, e as turmas diziam assim para ele: você nunca perdeu? Nós sabemos que você nunca desistiu de uma luta. Por que você nunca desistiu de uma luta? Ele dizia assim: é porque quando você é imobilizado no judô, o seu adversário só solta você se você bater a mão na lona. E por falta de um braço eu nunca conseguia bater na lona. Eu tinha que fazer de tudo para sair daquele adversário. Muitas vezes, meu irmão, a vitória está perto demais. Então você não pode acreditar em você. Você
pode não acreditar na sua família, você pode não acreditar no seu banco, você pode não acreditar no seu pastor, você pode não acreditar em ninguém, mas nunca deixe de acreditar em Deus. Nunca deixe de confiar em Deus. É o que aconteceu com esse moço. Aquilo que era fraco se tornou forte. Confie de verdade em Deus. Confie de verdade em Deus. É impossível confiar em Deus desconfiando. E Deus tem um outro nome para essa ferramenta. Nós o chamamos de confiança absoluta. Deus chama de fé. É ter a certeza de que tudo vai dar certo. Talvez você está bem pertinho da sua bênção, mas você está quase desanimando. Você está quase desistindo. Você está quase voltando para trás. Você está dizendo: eu cheguei na igreja esperando alguma coisa, mas parece que não acontece. Então você está com o pé atrás. Se lança de verdade para Jesus. Enquanto você não se lançar de verdade para Jesus, o milagre não vai acontecer. Enquanto você não se lançar de verdade aos pés daquele que pode, enquanto você não se lançar de verdade para Deus, Deus não poderá fazer um milagre na sua vida. Se lance de verdade naquele que pode fazer. Tem aquele louvor que eu gosto muito, que é o poderoso Deus, o irmão Magno. Deus, Ele é poderoso. Não há outro, não existe outro que pode ir além. Ele diz assim que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso aquilo que Ele prometeu não o cumprirá? Eu não sei qual foi a promessa de Deus para a sua vida, mas eu sei qual foi a promessa dele para toda a humanidade. Eu sei qual foi a promessa de Deus para mim, e eu sei qual foi a promessa de Deus principal também para você. Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se ele disse que estaria conosco todos os dias, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para ir até o fim. Não desista, não volte para trás. A bênção está muito pertinho de acontecer, o milagre está muito pertinho de se cumprir, e muitas vezes a gente desanima. Não volte para trás, fique firme em Deus. Pega dói. Ao que está sentado no trono, aleluias, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, glória a Deus, seja a glória. Vem me ajudar aqui, presbítero Moisés. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Declare que Ele é poderoso.
Deus abençoe a todos. Domingo nós estamos de volta aqui no culto da família. Estejam todos presentes. Sábado agora nós temos o culto das mulheres, pastor. Sábado agora na nossa sede teremos o culto de mulheres. Estejam participando. É uma bênção esse culto. E amanhã, sexta-feira, na nossa sede, nós estamos no culto da campanha de libertação. Vamos participar. Amém? Levante a sua mão direita para cima, coloque a sua mão esquerda no teu coração. E varei Adonai veshimeriha. E aí Adonai panaveleha verroneha. E Sadonai panaveleha veseleha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.